Revelações arrepiantes, 10 casos sinistros do interior do Brasil que ninguém se atreve a contar. Numa pequena cidade do interior chamada Vila do Limoeiro, uma atmosfera de tranquilidade se mostrava, mas uma sombra estranha se escondia entre as ruas de eucalipto. A professora Ana, de apenas 28 anos, era adorada por seus alunos, mas sua vida pacata acabou quando um de seus estudantes desapareceu. A cidade, que antes se unia para festas e reuniões de pais, agora estava tomada pela incerteza. O desespero pairava no ar, e o que deveria ser uma busca normal rapidamente se tornava um verdadeiro pesadelo. Era uma noite de tempestade. O céu escuro e carregado fazia os corações pularem de medo. As gotas de chuva pareciam gritos abafados, e Ana sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada olhar que recebia agora era cheio de desconfiança, como se a culpa já estivesse lançada sobre ela. A cada esquina que virava, sussurros sobre seu aluno desaparecido ecoavam como ecos de vozes mortas. E foi justamente nesse clima de tensão que ela começou a receber mensagens anônimas. Desista ou você vai se arrepender. As piores ameaças eram assinadas com um simples A. Ana sentiu o sangue gelar. O que estava acontecendo? O prefeito, uma figura venerada na cidade, estava ali para ajudar, mas não deixava de causar um calafrio na espinha dela. Ele sabia mais do que dizia. O peso da verdade a sufocava, lhe dizendo para não se envolver mais. Mas sua determinação a impulsionava. Numa noite, decidida a confrontá-lo, ela partiu em direção ao seu escritório. Caminhar pela rua deserta era como andar por um cemitério. A sensação de que algo maligno poderia saltar das sombras a qualquer instante a fazia sentir o coração acelerar. A chuva batia em seu rosto como se quisesse afastá-la do caminho que escolheu. Com cada passo, as lendas locais a assombravam. Almas penadas vagando pelas noites, buscando vingança por injustiças do passado. A Vila do Limoeiro guardava segredos que pareciam quase palpáveis, como se o próprio chão estivesse coberto de mágoas e lembranças de tragédias esquecidas. Quando finalmente chegou à casa do prefeito, o clima mudará. Um manto escuro encobria a cidade e uma figura encapuzada surgiu em sua visão de repente, o encarando de longe. Um arrepio percorreu sua coluna. Ana se sentiu exposta, vulnerável, e por um momento tudo pareceu um sonho. Os rumores dos moradores soavam como um eco distante. A sensação de que todos estavam observando, esperando um erro dela, fez a respiração acelerar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ela se virou para escapar, mas o que viu a paralisou. Na escuridão, obteve um vislumbre do passado que atormentava a cidade. Cada lápide no cemitério parecia ter um segredo a contar e ali estava a conexão entre os desaparecimentos e o passado sombrio. Estava prestes a descobrir a verdade, mas sentiu que estava sendo vigiada. Um estalo, um ruído e uma risada baixa ecoaram no vazio. O que estava a observar? A verdade poderia ser mais mortal do que ela poderia imaginar. A insegurança e a vulnerabilidade surgiram como sombras envolventes. O verdadeiro horror estava apenas começando, e Ana já se perguntava: quem realmente estava em perigo? Ana sentiu uma onda de pânico, sua respiração tornava-se pesada e irregular. A figura encapuzada continuava ali, imóvel, como uma estátua feita de pesadelos. Algo na profundidade daquela escuridão parecia chamá-la, atraindo-a para um abismo que ela não conseguia compreender. A sensação de ser observada era quase insuportável, e os murmúrios que antes soavam distantes agora ressoavam em sua mente como um coro macabro. Os passos da professora soaram pesados contra o chão de terra enquanto ela se virava rapidamente. Um impulso primitivo a mandava correr, mas as pernas pareciam grudadas no chão. A cada segundo a risada baixa se intensificava, um riso que parecia se dividir em várias vozes, zombando de sua vulnerabilidade. Mal conseguia raciocinar, mas a imagem da criança desaparecida surgiu em sua mente, tornando-se um abalo emocional que a impulsionava para frente. Ela desejava salvar o garoto, mesmo que isso significasse enfrentar um sobrenatural que a cidade ocultava. Com um último olhar para a figura que a observava, Ana decidiu que não recuaria. O caminho de volta seria para um medo conhecido. Ela seguiu em direção ao cemitério, onde as respostas podiam estar escondidas entre as lápides cobertas de musgo.
O ar se tornava mais denso, e as árvores pareciam se encolher diante da atmosfera densa de dor. Ao adentrar no cemitério, a chuva diminuía, mas os ventos uivantes criavam sons que pareciam clamar por socorro. Ana sentiu um frio na espinha ao se dar conta de que algo não estava certo. As lápides, outrora apenas marcadores de memórias, agora pareciam sussurrar segredos obscuros. Ela caminhou entre os túmulos, os nomes gravados na pedra cada vez mais familiares. Nas noites em que contava histórias para os alunos, havia falado sobre os falecidos, mas não sabia que sua história estava conectada ao que acontecia agora. Ao se aproximar do centro do cemitério, Ana percebeu uma lápide que se destacava das demais. Não era apenas um nome comum, era o nome do aluno desaparecido, Miguel. Seu coração disparou. A terra ao redor da lápide parecia agitada, como se estivesse viva. O riso distante agora se transformou em gritos. Uma pressão inexplicável a envolvia como uma bruma, e foi nesse momento que ela percebeu. Algo estava prestes a acontecer. O solo começou a tremer sob seus pés. Ana caiu de joelhos, o olhar fixo na lápide. Algo ou alguém parecia estar emergindo da terra. A risada agora era uma cacofonia de vozes de crianças. Suas risadas se misturavam ao som do vento e da chuva. Era uma sinfonia de terror. Uma celebração macabra de algo que não deveria estar sendo perturbado. Ela tentou se levantar, mas a força que a prendia ao chão era potente. Uma mão pálida e esquelética emergiu do solo, procurando por algo que não estava ali. Ana gritou, um grito de horror que ecoou no silêncio da noite, mas ninguém na Vila do Limoeiro poderia ouvi-la. Quando finalmente conseguiu se desvencilhar do medo que a paralisava, decidiu que precisava saber a verdade. O que havia acontecido com Miguel? E qual era o mistério que cercava o prefeito e sua estranha familiaridade com aquele lugar? Ana virou-se às pressas, mas ao fazê-lo, sentiu uma presença atrás dela, quente e pesada. O que seria? O que mais a esperava nas sombras? De repente, tudo escureceu. O silêncio carregava um peso insuportável. O coração dela disparava, e na penumbra, ela sussurrou. Quem está aí? A resposta não veio de forma alguma, mas uma risada ecoou distante, misturando-se com o tempo, como se a cidade inteira estivesse rindo do seu desespero. E naquele momento, Ana soube que a verdadeira busca estava apenas começando, e que cada revelação poderia levá-la mais perto de uma verdade que já estava enterrada há muito tempo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua coluna quando o silêncio se fez ainda mais profundo. O escuro a cercava como um manto sufocante, e a única coisa que conseguia ouvir era sua própria respiração ofegante. Fria e tensa, a atmosfera carregava um acréscimo de tensão, como se a própria terra suspendesse a respiração, aguardando o que estava por vir. Com um esforço descomunal, ela forçou-se a olhar para trás, esperando ver apenas a escuridão, mas o que encontrou foi muito pior. A figura encapuzada estava lá, a poucos passos de distância, seus olhos duas profundezas vazias que pareciam sugar a luz ao redor. O rosto escondido pela sombra exibia uma expressão de expectativa, como se soubesse segredos que Ana ainda não podia compreender. O riso que antes soava distante agora reverberava como uma torrente de ecos, preenchendo o ar com uma agonia palpável. As vozes infantis se misturavam a risadas adultas e ácido desespero, formando um coro de aspirações interrompidas, como se toda aquela dor fosse presenciada por espíritos vagantes que não podiam encontrar descanso. Ana sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não houve tempo para o desespero. Com um impulso, ela avançou, movendo-se em direção à lápide de Miguel, como se aquele lugar fosse a única âncora em um mar tempestuoso. "O que você quer de mim?" gritou, sua voz quebrada se perdendo no redemoinho de sons. A figura não respondeu. Em vez disso, estendeu uma mão retorcida apontando para a lápide. Ana seguiu o movimento, seus olhos fixados no nome que carregava um peso emocional brutal. Lágrimas de chuva misturavam-se com seu temor crescente. "Por favor, me ajudem", rogava, mas era como se estivesse falando com a própria escuridão. De repente, uma sombra se destacou entre as árvores. Outras figuras apareceram, contornos indistintos que se moviam lentamente, como se fossem feitos de névoa. O coração dela disparou de terror. Se a figura encapuzada a paralisava de medo, aqueles novos estragos eram uma coleção de terrores que faziam sua mente entrar em colapso. Eram crianças, ou o que restava delas, flutuando em uma dança macabra, sussurrando versos esquecidos enquanto giravam em torno de Ana. "Miguel? Miguel!" Ela chamava, na esperança de que o nome desencadeasse uma resposta. Cada vez que a palavra saía de sua boca, as figuras pareciam se agitar, as vozes tornavam-se mais altas, mais frenéticas. Ana se sentia cercada por uma tempestade de lamentos, suas raízes crescendo e se entrelaçando na própria essência da cidade.
Quando olhou novamente para a lápide, a superfície fria agora pulsava com uma energia sinistra. Letras começaram a se mover, formando novas palavras que não faziam sentido. O medo transformou-se em uma urgência cega. O que essas almas queriam dela? A figura encapuzada se aproximou ainda mais, e Ana não podia mais ignorar a inevitabilidade. O que aconteceu com você, Miguel? A pergunta escapou de seus lábios e por um breve instante, a dança parou. As vozes cessaram, e o silêncio tomou conta, como um prêmio momentâneo em meio ao caos. Mas logo o silêncio foi quebrado por um som horripilante. Um rasgar de terra. O chão sob a lápide começou a abrir, como uma boca insaciável que queria engolir a professora viva. Ana hesitou, tomada pelo medo, mas sentiu um impulso incontrolável de se aproximar. Então, uma mão surgiu novamente e desta vez não era esquelética. Era uma mão de criança, quente e acolhedora, se estendendo para ela. Ana se viu paralisada entre o desejo de ajudar e o terror do que fosse aquilo. O que está acontecendo? Ela gritou, mas a resposta veio apenas em um sussurro gastre. Salve-nos! Uma nova onda de energia a envolveu, e Ana sentiu que, ao invés de ficar paralisada, era o momento de agir. Com a mão trêmula, ela alcançou a mão de criança. Nesse instante, um lampejo de energia despedaçou a noite, e tudo ao seu redor desmoronou em sombras. A luz estava ofuscante, e Ana foi arrastada para uma escuridão ainda mais profunda. Em sua mente uma pergunta gritante se impunha. Onde Miguel estava de fato? E então, como uma faca cortando a tensão, uma última risada ecoou mais próxima e real. A escuridão se fechou, e Ana se perdeu no abismo de suas próprias escolhas. O calor sufocante envolveu Ana, como se a escuridão tivesse transformado o ambiente em uma sauna opressiva. Ela sentiu seu coração acelerar, suas batidas ecoando no silêncio angustiante. As sombras dançavam à sua volta, e a mão da criança parecia puxá-la para dentro. Quando a luz desapareceu, sua visão se ajustou lentamente à escuridão. Um cheiro adocicado de flores murchas e terra molhada invadiu suas narinas, enquanto sons de sussurros começavam a se formar ao seu redor. Era como se as almas perdidas a tivessem cativado e a estivessem levando para um lugar que estava além da compreensão. Miguel? Ela chamou, sua voz quebrada se misturando aos sussurros. A resposta veio em forma de uma onda de risadas agudas que encheram o ar, fazendo seus cabelos se arrepiem. Ana olhou ao redor e viu que as figuras flutuantes agora estavam mais definidas. As crianças eram pálidas com olhos grandes e vazios. As sombras se contorciam sob a luz da lua, refletindo as expressões distorcidas que pareciam ansiosas, implorando com olhares tristes. O terror a rodeava como uma névoa, mas a presença calorosa da mão infantil ainda a acalmava. Salve-nos, repetiu a voz doce, agora mais clara. Você é a chave. Como? Ana perguntou, mas as palavras pareciam se perder na escuridão. O chão sob seus pés tremia como se o próprio solo estivesse ansiando por libertação. Em um movimento instintivo, ela se lembrou da lápide, do peso de Miguel sobre seu coração. A ideia de que ele poderia estar em algum lugar entre aquelas almas a fez reagir. Ela disse mais firme dessa vez: Miguel, eu não vou deixar você aqui. As figuras infantis começaram a girar novamente, formando um círculo ao redor dela. O riso se transformou em uma melodia que reverberava por todo o espaço. A terra continuou a se agitar, cada vibração se intensificando. O chão estava quebrando, e Ana percebia que logo não haveria outra escolha senão pular ou se render. Você precisa entender, uma das crianças se destacou, seu olhar penetrante. Miguel não está perdido, ele se tornou parte disso, parte de nós. Se você deseja resgatá-lo, deve enfrentar a verdade. O aviso a deixou paralisada. O que significava a verdade? Ana respirou fundo, a voz da razão lutando contra o medo. A figura encapuzada estava novamente diante dela, a mão estendida, como se oferecesse não apenas a salvação, mas também a revelação. Antes que pudesse pensar em recuar, Ana avançou com determinação. Ao pegar a mão da figura, veio uma onda intensa de dor e memórias. Cada risada ensanguentada, a sensação de perda e desespero. Ela viu flashes, Miguel feliz, depois em desalinho gritando, e finalmente mergulhado na escuridão. Liberte-nos e você encontrará a paz. As vozes se elevaram, e Ana viu uma luz tênue na distância, pulsando como um farol em meio à noite. E então, uma imagem aterrorizante tomou conta de sua mente. Miguel deitado na lápide, um semblante de dor, preso entre os mundos. A verdade a atingiu como um golpe. Ele não estava perdido porque tinha sido salvo, ele foi raptado pelo tormento do espaço entre a vida e a morte. Eu vou te salvar, Miguel, gritou Ana, seu corpo chamando por coragem. A figura encapuzada sentiu,
como se estivesse aprovando seu desígnio. Mas algo respondeu com um rugido profundo e ensurdecedor. A terra sob seus pés começou a rachar ainda mais, como se um monstro debaixo dela estivesse prestes a emergir. O que vai acontecer agora? Ana pensou enquanto sentia a sombra se aproximando dela, envolta em um terror indescritível. Antes que a tensão se tornasse insuportável, uma nova onda de risadas infantis começou a ecoar, e Ana entendeu que sua luta tinha apenas começado. Quão longe ela iria para salvar Miguel? Ana ficou paralisada, seu olhar fixo nas fendas que se abriam como bocas vorazes, desejos insaciáveis de devorar tudo em seu caminho. Os ecos da risada infantil foram crescendo, formando uma orquestra macabra que pulsava em seu peito, batendo em seu coração como um tambor de guerra. As sombras dançavam agora de maneira frenética, indistinguíveis e confusas, como se quisessem envolvê-la em um abraço de dor. Miguel! Ela gritou de novo, desejando que seu chamado superasse a cacofonia. A resposta veio na forma de uma súbita rajada de vento, trazendo consigo um perfume nauseante de podridão, como se um lodo antigo tivesse emergido do túmulo e a estivesse chamando para dançar. Você não entende, disse a figura encapuzada, sua voz ecoando como se originasse de mil bocas. A verdade te libertará, mas o peso dela o peso será seu. Ana fechou os olhos, o pânico ameaçando dominá-la, mas ela não podia falhar. Não agora. Com um ato de bravura, ela deixou a mão da figura encapuzada cair, decidida a se aproximar da luz que pulsava à distância. O solo sob seus pés parecia ansioso, mas ela sentia um chamado, como se a luz quisesse que ela se aproximasse. À medida que avançava, sons de choro infantil começaram a flutuar ao seu redor, misturados aos risos, criando uma sinfonia de horror. Ela cerrou os olhos, forçando seus pés a continuar o movimento, movendo-se para a luz. Era uma luta visceral, cada passo refletindo seu medo e sua determinação. A luz aumentava, e então, como um raio de sol atravessando nuvens escuras, Ana viu uma figura familiar diante dela. Era Miguel. Ele estava deitado em um campo de flores murchas, seu rosto pálido e expressionless. Os olhos que antes brilhavam estavam agora opacos, como se a vida estivesse escorrendo lentamente de seu corpo. Miguel! Ela gritou novamente, mas o eco de sua voz logo se perdeu nas risadas e sussurros. A figura encapuzada começou a girar lentamente, as sombras se agitando ao redor dela em uma dança cíclica, como se estivessem burilando cada memória, cada sentimento que ela tentava reprimir. E então, uma nova revelação despontou. Eles estão aqui para um propósito, afirmou a figura, a voz absorvendo a dor e o desespero ao seu redor. Todos eles. Cada criança que você vê deseja algo e a chave para isso é o seu medo. Ana tremia. O que era aquele propósito sombrio? E como o medo poderia ser a chave para salvar Miguel? Com um novo sopro de coragem, Ana decidiu enfrentar as sombras, enfrentar a verdade que o encapuzado havia mencionado. O que eu tenho que fazer? Seu coração disparava, cada batida ecoando em sua mente, como uma batida tribal em sintonia com o quebrar do chão. Olhe para eles! Gritou a figura, gesticulando com a mão esquelética. As crianças se aproximaram, as sombras começando a formar rostos conhecidos, faces de pessoas que Ana conhecia. Eram os desaparecidos de sua cidade, amigos, familiares. Todos com expressões de desespero. Liberte suas almas. Ao menos uma, e você encontrará a paz ou a destruição. Ana se viu diante de um dilema impossivelmente pesado. Para salvar Miguel, ela talvez tivesse que sacrificar outra pessoa. O peso da escolha pressionava sua mente como um martelo de ferro, e o riso das crianças ressoou mais alto, agora misturado ao barulho da terra se partindo a seus pés. Enquanto os desastres se aproximavam e a luz se tornava quase insuportável de tão intensa, Ana sentiu uma fraqueza em seus joelhos. A pergunta ficou clara: até onde ela iria para salvar Miguel? Poderia ela realmente oferecer outra vida em troca da de seu irmão? No meio do caos, uma voz sussurrou em seu ouvido: quem você ama, Ana? Faça sua escolha. E a sombra mais densa da escuridão deu um passo à frente. Ana sentiu que o tempo parava. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e o terror a envolvia como um cobertor apertado. A escolha estava em suas mãos, mas que custo viria com isso? Ana respirou fundo, tentando se ancorar diante da tempestade de emoções. A presença daquela sombra, agora quase palpável, pulsava como um coração sombrio, refletindo suas dúvidas e indecisões. As crianças continuavam a se aproximar, seus olhos implorando, e em um instante, as risadas se transformaram em gritos dilacerantes. A agonia era real, palpável, e a conexão que ela tinha com aquelas almas perdidas a machucava. A figura encapuzada parecia mirar seu conflito interno com necessidade, como se estivesse se alimentando dele.
Ela podia sentir-se cada vez mais sufocada sob a pressão daquela escolha. Quem você ama, Ana? O sussurro aumentou, ecoando em sua mente como um mantra perturbador. A imagem de Miguel todo machucado, ainda tão perto e tão longe, atormentava sua razão. E se eu tiver que escolher? Um pânico crescente surtiu efeito, fazendo seu estômago se revirar. De repente, uma das crianças saiu do grupo, seu rosto distorcido de dor e desespero, mas familiar. Era Clara, sua amiga de infância que havia desaparecido meses atrás. A visão cortou o coração de Ana e, ao mesmo tempo, acendeu uma faísca de esperança. Me ajude, Ana! Clara gritou, sua voz cheia de desespero. Ela estendeu a mão, um gesto de súplica que parecia ecoar em todo o espaço sombrio. Olhe para mim, Ana! Você pode me ajudar a escapar. As súplicas se tornaram uma canção aterradora, dançando entre o que ainda restava de luz e a escuridão que a cercava. A voz da figura encapuzada sussurrou mais uma vez: se você não oferecer nada, alguém pagará o preço. Ana sentiu a pressão da escolha esmagada entre o amor e a culpa. Ela olhou para Miguel, depois para Clara, seus amigos, suas memórias. Elas eram partes de um todo que não poderia se quebrar sem consequências catastróficas. A dor que a cercava estava se tornando insuportável. Se eu fizer isso, vou perder alguém, protestou Ana, as lágrimas escorrendo por seu rosto. As sombras pareciam rir dela, suas risadas agora uma cacofonia que a deixava tonta. Mas havia um silêncio ali também, uma pausa que a convidava a enxergar além. Às vezes o amor deve se sacrificar, a figura afirmou, como se pudesse ler seus pensamentos. Qualquer escolha que você fizer terá seu preço. Você precisa entender que não é sobre o que você dá, mas sobre o que você está disposta a perder. Ana se lembrou de todas as vezes que se afastou de Clara, todos os momentos em que fugiu do que não compreendia. O medo de perder tudo a mantinha presa, mas ao mesmo tempo, era ali que ela encontrava uma forma de se libertar. Ela olhou novamente para Miguel e Clara, suas vidas presas em um emaranhado de tragédias. Se isso for um sacrifício, então que eu seja a responsável. Ao fazer a escolha, tudo se intensificou. A luz tornou-se ofuscante, a escuridão pulsava com uma força inequivocamente opressiva. Ela podia sentir o peso das almas esperando, do passado exigindo um preço. Liberte-as, disse a figura encapuzada, sua voz como um eco distante. Toque a verdade do seu coração. O amor é um poder que pode romper a escuridão. Ana precisou reunir cada grama de coragem trancada dentro dela. Com um movimento, ela se lançou em direção a Clara, estendendo a mão e sentindo o calor da amizade que tinha por ela. Eu não posso deixar você aqui, disse Ana, um grito de desespero se formando em sua garganta. Mas, neste momento de livre-arbítrio, algo mudou. Um rugido ensurdecedor rasgou o ar, tirando Ana de sua concentração. As forças ao seu redor estavam se agitando como uma tempestade prestes a eclodir, e sem aviso, as sombras começaram a avançar para ela em um ataque avassalador. Ana se virou, mas já era tarde. O que ocorreria a seguir poderia mudar tudo, e ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar o verdadeiro rosto da escuridão que estava à sua espera. A última imagem de Miguel e Clara, entrelaçada no desespero, ficou fixada em sua mente. A dúvida agora pairava no ar, feroz como um predador, e uma pergunta permanecia sem resposta. O que aconteceria se Ana, no final, não pudesse cumprir a promessa de salvar nem mesmo um deles? O rugido ecoou como um trovão, reverberando nas paredes da escuridão que cercava Ana. A pressão aumentava, esmagando seu peito enquanto a sombra se aproximava, suas formas grotescas transformando-se em figuras ainda mais horripilantes. Ela sentiu a mão de Clara escorregar, um toque gélido e distante. Ana! A voz dela se desfez em um sussurro apavorante, e as crianças ao redor começaram a desaparecer, uma a uma, sendo engolidas pela escuridão voraz. Ana precisava agir. Mas a paralisia do medo a prendia, como se seus pés estivessem colados ao chão, incapazes de se mover. A figura encapuzada dava um passo à frente, sua presença mais opressiva do que nunca, e junto dela, a escuridão parecia ganhar vida, contorcendo-se como serpentes a cravejar. Tudo tem um preço, Ana, a figura murmurou, e suas palavras eram como veneno penetrando em sua mente. Escolha: o amor ou sua própria vida. Uma onda de desespero atravessou Ana. O que ela poderia oferecer em troca? Voltou-se para Miguel, ainda presente em sua memória. A dor dele era como um eco distante, mas nunca fora tão real e próxima. As consequências começavam a se formar em sua mente, uma teia complicada de sacrifícios e escolhas que poderiam destruir tudo. Incapaz de suportar mais, ela gritou: Não, eu não posso fazer isso.
A negação reverberou elevando suas vozes para alturas insuportáveis, e o ar ao seu redor começou a se agitar como uma tempestade prestes a eclodir. Mas você deve, disse a entidade, e as sombras ao redor dela começaram a se contorcer de maneira frenética. O que é mais importante? Suas memórias? Suas esperanças? Ou suas vidas? Ana finalmente se soltou do torpor. Lembrou-se dos risos, das brincadeiras, da lealdade que sempre teve por Clara e Miguel. A fúria cresceu dentro dela. Se é amor que você quer, então é amor que terá. Gritou, a determinação ardendo em seu peito. Ela começou a caminhar em direção à escuridão, sentindo a pressão das sombras como um abraço gelado. Precisava se mostrar forte, tinha que enfrentar o que a esperava. À medida que se aproximava, uma luz tênue começou a surgir de sua mão, uma luz calorosa que contrastava com a frieza da escuridão. Era uma luz que emanava de seu amor, um farol diante da tormenta. Sejas tua luz para guiar as almas perdidas. A figura sibilou, sua voz cheia de raiva e descrença. Você realmente acha que isso bastará? Ana não hesitou. Levantou a mão e a luz começou a brilhar com mais força, para além da dor e do desespero. Quando a escuridão tocou a luz, um grito ensurdecedor rompeu o silêncio. As sombras começaram a se dissipar, a figura encapuzada retrocedeu, enfraquecida. Por um momento, Ana achou que havia triunfado. Mas o sorriso se desfez ao perceber que mesmo assim, a escuridão não tinha desaparecido completamente. Sentiu um arrepio na espinha quando uma nova sensação tomou conta dela, algo diferente. Apavorante. Você pode ter afastado a escuridão, sussurrou a figura, agora mais fraca, mas a intenção ainda maliciosa. Mas você não notou? Uma presença ainda se esconde nas sombras. Essa batalha está longe de terminar. Neste momento, Clara apareceu novamente, seu olhar perdido e confuso. Ana, cuidado! Ecoou sua voz. Mal havia tempo para perceber que algo se movia nas sombras, algo maior, algo que estava apenas começando a se revelar. Ana sentiu um frio cortante percorrer a sala, e antes que pudesse reagir, uma mão grotesca emergiu da escuridão, agarrando seu pé. O pânico tomou conta, e a pergunta que ecoava em sua mente agora era uma verdade mortal. Seria esse o verdadeiro preço que ela pagaria? O tempo parecia parar, enquanto a luta pela sua própria sobrevivência e a de seus amigos estava prestes a começar de novo. O futuro se tornaria um pesadelo ainda mais aterrorizante? O impacto da mão grotesca arrastou Ana para o chão, e a luz que emanava de sua mão piscou, vacilando como uma vela prestes a apagar. O frio do toque a fez gritar, seu corpo se contorcendo em um pânico desesperado. Clara, logo atrás, observava com os olhos arregalados, paralisada pelo horror. Solte-a! A criança gritou, mas a escuridão parecia ter vida própria, uma força que não se contentava apenas em proteger seu domínio. As demais crianças desaparecidas começaram a aparecer em sombras fragmentadas, como reflexos quebrados de uma realidade distorcida. Havia desespero nas feições delas, como se soubessem o que estava por vir. A figura encapuzada, agora se reerguendo em meio às sombras, trouxe um sorriso de satisfação. O amor que você acredita ser sua salvação pode muito bem ser sua condenação. As palavras ecoaram como um trovão em meio ao barulho crescente da noite. Ana, ainda presa pela mão que a segurava, sentiu sua luz se extinguir, a vida sendo drenada lentamente. Ela respirou fundo, tentando reunir forças para lutar. Em um movimento reflexo começou a socar a criatura, mas quanto mais ela lutava, mais a sombra se fortalecia. Cada golpe era recebido com uma risada cruel que reverberava ao seu redor. Calma, Ana. Clara implorou desesperada. Tente lembrar do Miguel. Pense no que ele faria na luz que vocês compartilhavam. O nome de Miguel acendeu uma centelha em Ana. Seus olhos se fecharam, e uma memória alimentou seu espírito. A primeira vez em que Miguel lhe falará sobre como a luz sempre poderia guiá-la. Não importava quão densa fosse a escuridão. Um calor começou a brotar de seu interior, uma determinação que não fora tocada pelo medo. Ela fechou os olhos e, em um último ato de resistência, começou a sussurrar o nome dele, repetidamente, até que as palavras se transformassem em um cântico. Miguel! 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 A luz, antes apagada, reluziu novamente, crescendo em intensidade, uma explosão de brilho que começou a dispersar a escuridão, empurrando as sombras para trás. A mão grotesca se contraiu, liberando seu pé, e Ana ergueu os braços. Eu sou mais forte do que você pensa. Gritou não mais com medo, mas com a fúria de alguém que se recusa a ser dominada. A figura encapuzada, agora pálida e trêmula, observou ao redor, sentindo sua influência enfraquecer. Você não pode manter essa luz para sempre, o verdadeiro pesadelo está por vir.
Seu grito reverberou enquanto o espaço se tornava instável, a escuridão lutando com a luz em uma batalha que parecia eterna. Subitamente, uma porta de madeira antiga surgiu ao fundo da sala, seus contornos iluminados pelo brilho de Ana. Clara olhou para ela. Tem que ser a saída. Vamos, Ana. A criança correu em direção à porta, mas Ana hesitou. A figura encapuzada estava diminuindo, mas ainda havia um eco de poder nas sombras. Eu não posso deixar você aqui. Ana gritou para Clara, mas a menina já estava à frente, estendendo a mão. O chamado da liberdade era forte, mas a incerteza do que ainda se ocultava no fundo do lugar perturbava Ana. Esqueça-as! A figura gritou com uma risada maligna. O que você deixar para trás virá cobrar seu preço, e o pavor não terá fim. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, e antes que pudesse decidir se seguia Clara ou confrontava a figura encapuzada, um tremor sacudiu o espaço, abrindo fissuras na realidade. O que estava escondido nas sombras começou a se manifestar, um movimento crescente de escuridão vindo em sua direção. E no instante em que Clara finalmente chegou à porta, algo emergiu da escuridão, uma criatura imensa com olhos inflamados e dentes afiados. O ar ficou pesado e Ana gritou. Clara, vá! Ela não sabia se conseguiria escapar daquela segunda sombra, mas a porta atrás da amiga agora era sua única chance. Enquanto o terror se aproximava, a última pergunta que ecoou em sua mente foi: até onde você iria para salvar os que ama? Ana não teve tempo de pensar. O rugido da criatura era ensurdecedor, uma onda de som que reverberava pelas paredes já corroídas pela escuridão. Ela viu Clara hesitar, o medo congelando a expressão da pequena, e isso fez seu coração disparar. Clara! Ana gritou, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. A visão da criatura, uma silhueta grotesca com garras que brilhavam como lâminas, a fez perceber a urgência de sua situação. Não podia perder a amiga. A porta representava a salvação, mas o tempo estava se esgotando. Sem pensar, ela fez uma corrida desesperada em direção à porta, deixando a figura encapuzada e as sombras para trás. As meninas estavam separadas agora, e a imagem de Clara parada diante da saída quase partiu seu coração. A certeza de que não havia como voltar atrás martelava em sua mente. Vá, Clara! Ana gritou novamente, mais firme agora, enquanto sentia a aproximação da criatura, o ar pesado começando a queimar em seus pulmões. A luz que emanava de suas mãos pulsava como um coração desesperado, mas não era suficiente para afastar a sombra crescente. Clara finalmente se moveu, os olhos transbordando lágrimas e coragem. Ela estendeu a mão, pronta para agarrar a maçaneta, mas ainda hesitava. O medo a paralisava, e Ana percebeu que a amiga não conseguiria dar o passo final sozinha. Se lembre, Clara, a luz está dentro de nós. Ana gritou, sua voz ecoando como uma súplica. Juntas, somos mais fortes. Um lampejo de entendimento cruzou o rosto da menina. Com um último olhar para Ana, Clara tomou fôlego e virou rapidamente a maçaneta. A porta rangeu e se abriu, revelando um corredor escuro que parecia não ter fim. Mas imediatamente o chão sob os pés de Ana começou a se rachar. Ela parou, olhando para a figura encapuzada, que agora exibia uma expressão de fúria contida. Não pense que escapei de você, não ainda. O vento uivava, e uma tempestade de sombras se acumulava atrás dela, gradualmente tomando forma. Ana sentiu a pressão crescendo, sua mente girando em um turbilhão. As outras crianças, sombras vazias de desespero, começaram a avançar lentamente, e o horror em seu olhar a fazia hesitar. O que realmente acontecerá a elas? Elas eram apenas ecos do que um dia foram, aprisionadas por aquele ser maligno. Vá, Ana! Clara o puxou de volta à realidade. Eu não posso sozinha. A voz pura da amiga era um lembrete do amor que as unia. E isso acendeu uma chama dentro de Ana, uma esperança que a escuridão não podia apagar. Ela se lançou para a porta. Clara estava lá com o olhar firme. Mas justo quando estavam prestes a ultrapassar o limiar, a criatura avançou, suas garras rasgando o espaço entre elas. O estômago de Ana se revirou com a certeza do que estava por vir. Miguel! Ana gritou, como se o poder do nome pudesse atravessar as trevas e alcançar a verdade. A criatura hesitou, mas não se intimidou. O terror se intensificou, cada grito do que antes eram crianças a fez tremer por dentro. E mesmo assim algo girava em seu íntimo, uma força indescritível, uma união entre elas que transcendia a escuridão. Agora! Clara exclamou, puxando Ana para dentro da porta. No momento em que cruzaram a entrada, a luz explodiu em um brilho ofuscante, o impacto fazendo tudo ao redor tremer. As sombras gritaram, mas a luz foi implacável, iluminando cada canto e afastando a escuridão. Mas, enquanto Ana e Clara mergulhavam neste novo espaço, um frio intenso a envolveu.
Ao olharem ao redor, perceberam que não estavam livres, estavam em um lugar mais sombrio, mais denso. Uma nova figura se ergueu diante delas, uma sombra ainda mais horripilante. Ana sentiu a todas vidas ao seu redor pulsando com uma energia fria. Seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser! A criatura que se apresentava agora era uma versão distorcida da figura encapuzada, e suas garras pareciam mais afiadas do que nunca. Um pensamento horripilante cruzou sua mente. E se a verdadeira luta estivesse apenas começando? Ana e Clara se viram diante de um abismo profundo, uma paisagem retorcida e sombrio onde as sombras dançavam freneticamente, ganhando vida com cada passo que davam. A figura que emergiu diante delas era a realidade distorcida de tudo o que já tinham enfrentado. Os olhos inflamam e cheios de ódio da criatura refletiam a angústia que o lugar emanava. Vocês acham que podem escapar? A sombra ressoou, sua voz ecoando como um eco distante, uma lembrança de todos os medos que haviam enfrentado até aquele momento. Vocês se deleitam na luz, mas não sabem o preço que ela exige. Ana sentiu um frio na espinha. A lembrança da figura encapuzada a assombrava, mas, desta vez, uma nova determinação crescia dentro dela. Seus olhos se encontraram com os de Clara e naquele momento entenderam que juntas poderiam enfrentar qualquer sombra. Você não nos tem mais, Ana declarou, a voz firme. O calor do amor que apartara as sombras começava a brilhar intensamente, como se um sol interno iluminasse seus corações acobertados pela escuridão. Clara inclinou-se em direção a Ana, suas mãos se entrelaçando com uma conexão pura e forte, um elo forjado pelo terror, pela dor e pelo amor. A sombra hesitou ao testemunhar a união daquelas duas irmãs de alma. É patético pensar que o amor pode derrotar a escuridão, a criatura zombou. Mas Ana se lembrou do riso de Miguel e da bondade que existia na cidade antes daquela tragédia. A luz dentro dela pulsava ainda mais forte, energizando sua coragem. Libertamos Miguel! Ana gritou, a afirmação ecoando pela escuridão, agitando os pilares do lugar sombrio. E sabemos que somos mais fortes juntas. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, uma onda de luz irrompeu em seu redor, como uma explosão radiante que rasgava as trevas. As crianças que antes estavam presas nas sombras começaram a se manifestar, sua presença frágil se enchendo de vida e esperança. Juntas, elas formaram uma barreira de luz em torno das duas, e a energia coletiva começou a moldar o espaço que uma vez fora dominado pela escuridão. A sombra, impotente diante do brilho crescente, começou a recuar. Isso não pode ser! Ela rugiu, a fúria e a derrota tintando sua voz enquanto sentia o poder do amor daquelas crianças. Ana e Clara estavam agora imersas em uma luz pura, cada centelha levando consigo o peso de cada lágrima derramada, cada grito de desespero. As memórias do que significava amar e ser amado elevaram-se como ondas em um mar tempestuoso, ameaçando derrubar a escuridão de uma vez por todas. É hora de usar a verdade como a luz que guia nossas almas. Ana exclamou, e com um gesto amplo estendeu as mãos, envolvendo a cidade em um brilho ofuscante. A figura grotesca tentou atacar, mas a luz a consumiu, engolindo suas garras em um abraço de calor e glória. Ana sentiu um arrepio, mas estava determinada. Era o momento. As vozes infantis ressoaram em uníssono, ecoando a liberdade e a paz que tanto desejavam. Liberte-se, sombra! O amor sempre vence! Clara gritou e em um instante a luz chegou ao seu ápice. Um grito desesperado da criatura eclodiu em um rugido duradouro antes de ser completamente extinta, como uma vela diante de um vendaval. Em meio ao alívio que tomou conta do lugar, as crianças começaram a aparecer, sorrisos se formando em seus rostos enquanto se afastavam das sombras. Miguel foi o primeiro a surgir, seus olhos brilhantes, agora cheios de vida e gratidão. Ele olhou para Ana com amor, grato por sua coragem e determinação. Obrigada, Ana. Você me salvou, ele disse, estendendo a mão. Ana sorriu, sentindo o peso em seu peito desaparecer. Não havia mais pânico, apenas alegria. Juntos, elas tinham enfrentado o medo e saído vitoriosas. Os ecos da cidade ressoavam ao redor delas, trazendo de volta a vida que havia sido sufocada. A atmosfera densa se dissolvia, e a Vila do Limoeiro começava a respirar novamente, feliz de se ver livre do tormento que a assombrava. Ana sabia que, embora o pesadelo tivesse terminado, cicatrizes permaneceriam, mas também sabiam que a esperança e o amor que surgiram do sacrifício nunca seriam esquecidos. Estamos sempre juntos, Miguel disse, olhando para Ana. E a luz sempre prevalecerá.
Com um abraço apertado e um sorriso estampado no rosto, as crianças começaram a se reunir enquanto a vida renascia no interior da vila, marcada por seus desafios, mas agora cheia de promessas. O manto escuro do terror que havia pairado sobre a cidade finalmente se desfez, e com a luz renascente, a vida na Vila do Limoeiro recomeçou. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Sério, faz diferença. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostre seu apoio e seja parte dessa comunidade de amantes do terror.